Obrigado, gente. Olha, eu vou começar com um negócio que chegou para mim aqui agora, uma imagem. Eu até agradeço muito o seu Ângelo. Ângelo é um amigo querido. Ângelo fazia uma pesquisa na internet e eu faço questão de colocar porque precisamos entender o tamanho e onde estão os nossos inimigos. É importantíssimo, né? O seu Ângelo tem o seu negócio aqui em Bauru, é um trabalhador. Eu repito, estava fazendo ali uma pesquisa quando se deparou com isso. Ele fez a pesquisa lá sobre... Mas vamos lá no rodapé, Edson, se você puder ampliar, vai para mim no rodapé. Tem uma imagenzinha do Flávio ali, ó, tá vendo ali embaixo? Põe ali, o Edson, consegue ampliar para mim? Olha isso aí, ó, que apareceu. Para quem está no rádio, eu conto. Embaixo, numa imagem, numa pesquisa, aparece a foto de Flávio, uma bandeira do Brasil ao fundo. Flávio Bolsonaro, em 2021, comprou uma mansão de R$ 5.970.000 em Brasília, com um salário mensal de R$ 25.000. Aí vem uma pergunta. Claramente, ele vem escrito assim, claramente, a conta não fecha. O que você acha disso? Então vou repetir melhor agora, estou lendo direto do print. Flávio Bolsonaro, em 2021, comprou uma mansão de R$ 5.970.000 em Brasília, com um salário mensal de R$ 25.000. Claramente, a conta não fecha. O que você acha disso? Uma espécie de pop-up, uma espécie de né, abre ali, eu confesso que eu só estou com print, não sei se há possibilidade de clicar e abrir, né, o link. Você acha mesmo que o Flávio despencou nas pesquisas? Você acha mesmo que o Flávio não tem chance de vencer a eleição no primeiro turno? Porque se fosse cachorro morto, como a gente diz no interior, ia precisar chutar o Flávio dessa forma? Olha as ferramentas que estão utilizando para atacar a honra do nosso amigo Flávio. Eu vou lembrá-los, e o Edson deve ter no arquivo, o Edson é rápido no gatilho, Max, Edu e Zizi. Em 2022, eu recebi uma denúncia robusta, com todas as provas, que você sabe aquele site, quando você abre, tem os banners ali de publicidade e tal, os Google Ads da vida, né? O que isso significa? Você tem um site, o site da tua empresa, e ali a empresa desenvolvedora do seu site deixa espaços para a publicidade do Google, onde você abre espaço para uma publicidade que vem direto da plataforma e você vai receber um troco ali mediante os cliques, mediante, enfim, algumas condições. Aí, em 2022, um site de um amigo recebe um banner e começa a veicular um banner que dizia o seguinte: 13 motivos para você voltar com o seu ex. 13 motivos para... Olha aí na tela, o Edson é rápido no gatilho. 13 motivos para você voltar. O L, ele aparece pequenininho, né? 13 motivos para você voltar com o seu ex. Isso foi uma campanha que frequentou sites em todo o Brasil. O que chamou a atenção deste meu amigo, ao clicar nesse banner na condição de proprietário, dono do site onde ele estava veiculando essa publicidade, ele tinha todas as informações de quem estava bancando esse anúncio. E para surpresa desse meu amigo, e por isso me enviou todas as provas robustas, quem bancava esse anúncio na campanha de 2022 aparecia a razão social, em espanhol, governos de Centro-América e Caribe. Aí nós fomos atrás, quem me ajudou naquele momento foi Carla Zambelli, a gente vai falar dela aqui ainda hoje, foi Carla Zambelli,
o jurídico do PL, apresentamos todas as provas de que tinha dinheiro estrangeiro financiando a campanha de Lula em 2022 e adivinha o que deu? Nada. Absolutamente nada. Porque a justiça tinha um lado. Eu até chamei o TSE de PSE. Era o Partido Superior Eleitoral. Nós já sabíamos que não ia dar nada, mas precisávamos nos movimentar, porque havia algo de ilegal acontecendo. Esse anúncio agora, que já traz essa fala sobre Flávio, Max, para mim configura campanha eleitoral antecipada. Configura uso de plataforma para ataque à honra de um pré-candidato. Eu vou encaminhar agora para o jurídico do Flávio, vou fazer isso nesse instante, acabei de receber esse print, mas é muito importante que nós, brasileiros, patriotas, que defendemos a candidatura do Flávio, estejamos atentos. Por quê? Porque a partir de agora, em função inclusive da primeira notícia que eu tenho para trazer aqui com relação a Zema, né, que a primeira notícia da minha pauta aqui diz: Zema aposta em ofensiva contra Flávio Bolsonaro para subir nas pesquisas. O que eu estou querendo dizer, Max, Edu e Zizi? Nós teremos dificuldades de entender ou reconhecer de onde vem o ataque. Esse é o Brasil do Lula, do Zema, do todos contra o Flávio. O que muito provavelmente não reflita o resultado da pesquisa Atlas Intel, Max. Sem dúvida nenhuma, né, Pitoli? Você falou muito bem. Para que eles vão recorrer a esses subterfúgios? Para que eles vão até correr o risco de serem processados se fosse um candidato que já tivesse liquidado? Se realmente o Lula ou qualquer outro candidato tivesse uma chance maior de vencer as eleições. Obviamente, seria este outro candidato, né, que seria o alvo desses ataques. Agora, tem que descobrir quem é que está financiando esse anúncio. Não é difícil, tá? Esse tipo de anúncio me parece um anúncio desse estilo Google mesmo. Esses pop-ups que aparecem normalmente são anúncios do estilo Google, então é fácil de descobrir qual que é o CNPJ que está colocando dinheiro para aparecer esse anúncio. Isso precisa ser feito, porque se for o PT, se for alguém ligado ao PT, é crime eleitoral. Você não pode, nem na época da pré-campanha, impulsionar, porque isso é um anúncio pago, tá? Isso aí que você mostrou é um anúncio pago. Quem entende um pouquinho de marketing digital sabe bem do que eu estou falando. Então, isso foi um anúncio pago. E você não pode impulsionar, você não pode pagar anúncios para prejudicar um candidato, ou seja, com ataques a um opositor na pré-campanha ou mesmo durante a campanha. Então, o que a gente está diante aí é, de fato, um crime eleitoral. O grande problema, né, Pitoli, é que a gente sabe quais são as leis, a gente sabe as regras do jogo. Inclusive, se você sair um pouquinho, né, e você for de direita, se você abrir margem para interpretação, você nem saiu, mas você abriu uma margem para interpretação, eles vão vir com tudo para cima de você. Agora, o Lula pode pedir voto, né, para Simone do tablet, né, para Marina. Isso aí ele pode pedir voto já adiantado, que no máximo ele leva uma multinha. Eu acho que, inclusive, o PT, quando ele faz orçamento de campanha, já deve entrar aí essas multas, né? Porque vale a pena, né? Você comete ali o crime eleitoral, recebe no máximo uma multinha, que nem aconteceu quando ele pediu votos para o Boulos no 1º de maio da última eleição, né? Tomou só uma multinha e ficou tudo por aquilo mesmo. Até valeu a pena, né? Era rede nacional, era feriado, então ficou barato aquele anúncio para pedir votos para o Boulos ainda na época da pré-campanha. A mesma coisa é agora. A gente já tinha falado aqui, inclusive, uma notícia de que o PT era o segundo maior pagador de anúncios de temas políticos no Brasil
na meta, né? Perdendo só para o governo federal. E, para mim, não é de espantar que esse tipo de coisa aconteça. E digo mais, fica aqui um alerta para também os nossos espectadores. Se vocês verem algo, printem, mandem, informem, manda para um parlamentar. A gente precisa saber que isso está acontecendo, essas pessoas precisam ser processadas, precisam ser punidas. Tá? Então, infelizmente, não é surpresa, e infelizmente também, Pistola, a gente fica com aquela coisa, com aquela sensação de que, no fundo, não vai ter uma punição à altura como teria se fosse alguém de direita fazendo a mesma coisa. Perfeito, Max. Edu, estou tentando imaginar o Pardal, né, o aplicativo da Justiça Eleitoral, se já estivesse à disposição, porque o que acontece no Brasil, eles adoram a tal da mentirinha da pré-campanha, né? Não começou ainda, então dificuldades para denunciar, dificuldades para fazer valer uma denúncia séria, grave, porque, entendo eu, qual o objetivo de alguém fazer um post com esse conteúdo falando sobre Flávio? É atacar a honra, é prejudicar um adversário. Isso é crime, isso é crime. Deveria avançar, sem sombra de dúvidas, mas todas as dificuldades burocráticas são colocadas justamente para o cidadão desistido. Exatamente, Pitório. Inclusive, isso é uma artimanha já tradicional, infelizmente, na repartição pública brasileira, né? Seja no Detran, seja na parte da administração centralizada ou descentralizada, direta ou indireta, você vê esse tipo de manobra, exatamente isso. Porque vou dar um exemplo bobo, se você souber lidar com o site do Detran, você não precisa pagar honorários com um despachante. Não que o despachante não mereça, ele sabe o caminho das pedras na via administrativa. Porém, o saber caminho das pedras significa que já foi criado um caminho das pedras. Então, não é algo que seja acessível ao cidadão comum. Da mesma forma, neste oferecimento de denúncia, que a gente sabe, aquela apresentação do site, né, do próprio Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porém você sabe que as fases nem sempre é acessível ao cidadão comum. Eu falo assim, a gente tem aqui mais instrução, a gente consegue prosseguir para cumprir uma denúncia feita online. Agora, uma pessoa do senso comum terá dificuldade mesmo, que era para ser algo simples e objetivo. Até a queixa se tem do uso do aplicativo do GovBR, né, para você ter uma dimensão de uma simples tapas e etc. Mas voltando ao tema central, está muito claro aí que o pré-candidato Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, apresenta o risco por esse empenho, né, esse esforço. Caso contrário, não teria qualquer incidência de ameaça. Eu lembro bem que em 2017, o pessoal tratava o Jair Bolsonaro como se fosse, ele vai conseguir no máximo 5% a 10%. Ele não tem tração política, ele não tem força política. E deixavam fazer um chacota, no sentido só de piada, né? Eles não empenhavam esforços, ferramentas ou qualquer outra forma, né, do caso financeiro, para tentar denegrir a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Quando chegou em 2018, nós vimos o que aconteceu. Teve gente que fala, ele só foi eleito por causa da facada. Não, é o contrário. Ele seria eleito de qualquer forma e a facada foi uma tentativa de impedir de qualquer forma que ele fosse para o pleito. Essa é a verdade. Estas são a ordem dos fatores. Evidentemente que muita gente se despertou ali, né, sabendo, poxa, se minha mãe foi uma dessas, se eles estão tentando matá-lo, é porque tem alguma coisa por trás. Naquele momento ali, minha mãe começou a acompanhar o presidente Bolsonaro. Eu falo experiência pessoal aqui envolvendo a minha mãe. E, no caso aí, já tinha tipificado pelo Código Eleitoral, né? Tanto imputar alguém fato criminoso, que é o crime de calúnia, tem uma tipificação específica no Código Eleitoral, que é crime eleitoral, bem como o artigo 323. Né? Você não pode imputar, sabendo que é inverídico, fato a outro candidato. Então, você vai ficar nessa. Como a gente identifica? Então, a forma obscura de financiamento para esse tipo de campanha, para mim, já teria que ser enquadrado, e aí creio que a jurisprudência segue nesse sentido na Justiça Eleitoral, quem vai beneficiar. Se eu pagar uma campanha, Eduardo, meu CPF, eu pago uma campanha para caluniar um presidente, um
presidente Lula, por exemplo, ou um candidato que eu não goste, eu responderei por isso? Responderei pelo Código Eleitoral? Responderei por antecipação de campanha? Eu não sou candidato, não tenho relação nenhuma com nenhum político. Então, na minha visão, para exatamente, não tem como identificar o pagamento, tá, mas o dano está ocorrendo. Enquanto subsistindo, quando se permanece esse tipo de anúncio, o dano segue ocorrendo. Como é que você resolve a situação? Fica essa coisa do disse-me disse? Fica igual a situação que foi feita lá quando a torcida organizada matou o menino lá em Oruro, o Kevin Espada, lá, a torcida do Corinthians, não sabe quem foi que jogou o sinalizador na cabeça do menino, ele fica por isso mesmo. É esse tipo de situação, a gente sabe que essa é uma forma bandida. Tá? Esta é uma forma bandida de condução, porque eu vou financiar uma calúnia, mas eu vou deixar obscuro quem está financiando. Ah, não, Estrela Vermelha da Bolívia. É o financiamento envolvendo candidatos de oposição no Brasil. É óbvio que não. Então você claramente tem que punir aquele que está ganhando com isso. Quem que está se beneficiando com essa publicidade? Evidentemente que é a parte do espectro da esquerda. Não tenho nenhuma sombra de dúvida sobre isso, até porque essa é uma característica fenomenológica do anúncio. Qual que é a finalidade ali? Atingir a honra do candidato de oposição do presidente da República, Vitória.